Olá, começa agora mais um OAB Entrevista. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. A semana de trabalho na Ordem dos Advogados do Brasil foi marcada pelo Colégio de Presidentes, o exame de ordem unificado da OAB, eventos virtuais e datas comemorativas, tanto do advogado criminalista quanto dos direitos humanos. Tudo isso e muito mais você confere agora. O Colégio de Presidentes dos Conselhos Seccionais da OAB aprovou apoio às propostas de reforma do sistema eleitoral da Ordem, para garantir a paridade de gênero. A proposição estabelece que as chapas, para obterem registro, deverão atender ao percentual de 50% para as candidaturas de cada gênero, tanto para titulares como para suplentes. A indicação do colégio é pela aplicação imediata da nova regra. Segundo dirigentes da Ordem, este é o compromisso de todos os representantes da OAB com o fortalecimento da entidade, a evolução da legislação eleitoral e o avanço do processo civilizatório da instituição. O Colégio de Presidentes que realizamos na última semana foi um momento marcante da história da OAB. Debate franco, eu me orgulho muito do espírito democrático da nossa gestão, né? Não há dogmas na Ordem dos Advogados hoje, não há temas que não possam ser debatidos. Nós temos que reconhecer claramente a falha no processo histórico e político da entidade com a não representação em números adequados das mulheres, que hoje somam a metade do nosso quadro de inscritos, e acho que nós demos um passo importante na superação desse déficit. E, acima de tudo, acho que no futuro a OAB se fortalecerá muito com essa, não só com a valiosa colaboração de mais mulheres no nosso sistema OAB, mas principalmente com o aumento da legitimidade do processo político da Ordem dos Advogados à medida que ele for verdadeiramente igualitário. Então, foi um dia muito importante. Eu agradeço aos presidentes que, ao final, após muita discussão, votações, acabaram unanimemente se convencendo que esse era o melhor caminho, e agora nós vamos submeter a matéria ao fórum adequado, com o apoio dos presidentes, vamos submeter a matéria ao Conselho Federal no dia 14, ao plenário do Conselho Federal no próximo dia 14. Um marco importante na história, como garante a presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, Daniela Borges. A última viagem que eu fiz pelo Conselho Federal tinha sido a Conferência Nacional da Mulher Advogada, na qual, na Carta de Fortaleza, né, entre inúmeros diretrizes, uma delas era a adoção da paridade de gênero. Então é uma alegria muito grande retornar hoje ao Conselho Federal para o Colégio de Presidentes, primeiro colégio presencial dentro do contexto da pandemia, para discutir o tema da paridade, já aqui objeto de manifestação dos presidentes seccionais. Então, alegria muito grande. A possibilidade da adoção da paridade de gênero no sistema de eleições do OAB será um marco de afirmação da igualdade dentro das estruturas do OAB, mas também com a possibilidade do OAB passar a ser um farol em todo o país no que se refere à garantia da igualdade de gênero. Ainda durante o Colégio de Presidentes das Seccionais, foi aprovado o projeto que prevê a realização de eleições via internet nos pleitos da Ordem. Inicialmente, a ideia é a realização de um projeto piloto em 8 seccionais. Outro ponto tratado durante o encontro dos presidentes foram as estratégias da OAB na atuação em defesa da advocacia diante do cenário pós-Covid-19. Sem dúvida nenhuma, o principal deles é qual é as perspectivas e qual é o judiciário, o poder judiciário que esperamos no pós-pandemia. Sabemos ainda que não passamos o período pandêmico, mas é preciso trazer uma resposta à advocacia, à sociedade e ao cidadão que almeja a distribuição de justiça, que almeja uma prestação jurisdicional célere, quais são o futuro, o que o judiciário pensa para o futuro. E aí a discussão foi muito rica, envolvemos aí tribunal do júri, sustentações orais, sessões de julgamentos, audiência de instrução e julgamento e assim por diante. Os presidentes das seccionais também aprovaram a proposta que estabelece a política de cotas para negros no percentual inicial de 15%.
Esse assunto e outros temas da pauta você pode acessar agora mesmo no site oab.org.br. O exame de ordem unificado foi aplicado no último domingo, dia 6 de dezembro. Os examinandos compareceram aos locais de prova que foram preparados com medidas de prevenção do contágio da Covid-19. Os candidatos que optaram por não fazer no fim de semana estão automaticamente inscritos no próximo exame. O cronograma ainda será divulgado. Comemoramos na última semana o Dia do Advogado Criminalista. E claro que não poderíamos deixar de homenagear todos aqueles que bravamente lutam pelos direitos da pessoa humana e que, como bons e combativos defensores, não buscam a impunidade de seus clientes, mas conhecem a obrigação de alcançar uma sentença justa. Eu considero a advocacia criminalista, o advogado criminal, o paradigma de advogado. Ele trata da liberdade, né? Nós todos, mesmo aqueles que não são criminalistas, admiram a verve, a luta, a capacidade de ser contramajoritário. Eu acho que é um resumo, né? É um compêndio, melhor dizendo, de todas as qualidades que deve ter um advogado e que são muito presentes na advocacia criminal. É uma advocacia difícil, que exige coragem, independência e é marcada principalmente pelo testemunho. Então, eu só posso parabenizar os criminalistas. Durante toda a minha gestão, eu tenho feito minhas, e são minhas, as lutas da advocacia criminal e sinto que avançamos bem nos últimos anos e recuperamos alguns temas no embate público que são importantes, né? O contraditório, a ampla defesa, o processo penal. Nós estamos em várias frentes trabalhando em prol da advocacia como um todo, mas também especificamente da advocacia penal. Mudando de assunto, aí vai uma pergunta. Você faz parte dos nossos mais de 1.380.000 seguidores nas redes sociais? Se ainda não, agora é o momento certo para acompanhar a gente no Instagram, Twitter, YouTube, Spotify e Facebook. Interação, credibilidade, profissionalismo e muita informação você já sabe onde encontrar. Basta um clique de curtir ou seguir e você fará parte do universo OAB. No Instagram e no Twitter, você encontra a gente pelo @CFOAB. Já no Facebook, YouTube e Spotify, OAB Nacional. Não esqueça também de acessar o nosso site. Lá você encontra as últimas notícias, os destaques de cada dia de trabalho da Ordem e muito mais. Tudo isso na palma da sua mão. A Escola Superior de Advocacia Nacional realizou na última semana o evento Os Desafios do Novo Marco Legal do Saneamento Básico. O seminário reuniu autoridades, juristas e advogados especialistas para debater diferentes aspectos que envolvem o novo marco regulatório do saneamento básico. O evento foi transmitido ao vivo e na íntegra por meio do canal da ESA Nacional no YouTube. Nós temos aí desafios jurídicos, né, desafios regulatórios, também desafios políticos, já que a implementação desse marco também passa por uma série de percalços de natureza política e destacar essa observação feita pelo doutor Fernando, que temos de ter uma preocupação efetiva com a segurança jurídica. A resolução do problema do saneamento no Brasil passa por vultosos investimentos privados. E para que isso se dê de maneira efetiva, é importante que os investidores eles tenham a tranquilidade de que os ajustes efetuados serão rigorosamente cumpridos e para isso será invariavelmente necessário contar não apenas com a cooperação, a participação do Poder Executivo, mas também do Poder Judiciário. Todos conhecem as estatísticas que o IBGE divulga, mostrando que a região norte do país tem apenas 10% de cobertura de saneamento básico, que é uma vergonha para um país
como o Brasil, que se pretende desenvolver num curto e médio prazo, ter uma região que é coberta por apenas 10% de saneamento básico. Estamos falando de rede de esgoto, estamos falando de fornecimento de água potável, e no momento de pandemia em que se defende com tanta intensidade que as pessoas lavem as mãos, como fazê-lo se em algumas regiões apenas 10% dos lares são cobertos por água potável. O seminário discutiu as relevantes inovações trazidas com a Lei nº 14.026 de 2020. A nova legislação provocará mudanças estruturais no modo de regulação e de operação do saneamento, exigindo dos profissionais da advocacia, que atuam no setor, das administrações públicas e das instâncias de controle, um esforço pelo entendimento sobre as novas regras e diretrizes. Foi importante essa janela de oportunidade, houve uma mobilização, uma sensibilização do Poder Legislativo e nós conseguimos essa aprovação desse marco. Houve aí 2 medidas provisórias e depois um projeto de lei que finalmente culminou com a atual lei que nós temos hoje. Nós temos ainda pendente aí a avaliação de um veto muito importante que diz respeito aos contratos de programa. Os contratos de programa são aqueles contratos que são celebrados sem licitação. Muitos foram renovados antes mesmo da aprovação do marco, outros não, e nós temos ainda essa indefinição se esse veto vai cair ou não. Paralelamente, também no aguardo desse veto, nós temos a previsão de elaboração de decretos regulamentadores. Um decreto já foi publicado, que é o decreto do CISB, que é um comitê interministerial responsável por dar racionalidade para a aplicação dos recursos públicos. Um outro decreto que é o de apoio da União e um outro decreto que vai avaliar, vai trazer um filtro maior sobre a capacidade econômico-financeira daqueles prestadores de serviços. Então, esses decretos vão dar contornos para a lei, mas de toda sorte, eu acredito assim, que as premissas básicas já estão colocadas na própria Lei 14.026. Nós vamos para um breve intervalo. Não saia daí. Polícia Legal, direitos respeitados. Esse é o tema da nova campanha do Conselho Federal da OAB, que será lançada nesta semana, dia 10, data em que se celebra os direitos humanos em todo o mundo. Sobre o assunto, nós convidamos 3 especialistas no tema para um bate-papo especial aqui no OAB Entrevista. É uma campanha que não é contra ninguém, é uma campanha a favor de uma polícia que se paute pela legalidade. Defender direitos humanos, em última análise, é fazer a defesa da legalidade. A gente quer sim uma polícia que atue, a gente quer sim uma polícia eficiente. Temos a compreensão de que a polícia é o primeiro garante dos direitos humanos, é o primeiro garantidor dos direitos humanos. Temos essa compreensão e queremos fomentar esse debate, queremos fomentar essa discussão, queremos inscrever na ordem do dia o debate sobre o papel da polícia numa democracia, o papel da polícia que respeite o cidadão, que respeite a cidadã, que cumpra o seu papel de garantidor, de promotor da segurança pública, mas que seja, ao mesmo tempo, um garantidor dos direitos humanos. A gente fala, e é bom ressaltar isso, o senhor inclusive acabou de acrescentar, não é contra a polícia, seja ela qual for, polícia militar, civil, federal, é contra aqueles que desrespeitam a Constituição. Por exemplo, levando em consideração, nenhum policial pode invadir uma casa sem mandado judicial. É um exemplo claro esse, né, doutor? Sim, e o uso progressivo da força. Ninguém é ingênuo, nós sabemos todos, claro, que há situações em que a intervenção policial exige o emprego da força. E só o Estado tem um monopólio do uso da força. Agora, há de se fazê-lo
de maneira legítima, com comedimento, com moderação, até o ponto em que se faça necessário. Não há previsão legal para uso desmedido e desnecessário da força. Tortura não tem previsão legal. Tortura há de ser coibida, é uma prática coibida no mundo inteiro, há de ser banida das práticas policiais. A tortura, a violência desmedida, a tortura psicológica, a humilhação, isso não faz parte de uma polícia que se paute pelas regras próprias de um Estado democrático de direito. A gente tem, nesse contexto todo, de discussão a respeito de violência, de letalidade policial, de necessidade de boas práticas, de necessidade de uma cultura de paz, várias questões que são como que feridas abertas ainda na nossa sociedade e que precisam ser discutidas por campanhas muito conscientes de todas estas mesmas feridas, para que a gente possa chegar a respostas que sejam respostas satisfatórias e não respostas que sejam respostas parciais. Não está, de um lado, a dizer nós precisamos endurecer cada vez mais o sistema penal de uma forma geral, porque o rigor penal ele não vai corresponder a um menor índice de violência, e isso posso afirmar como criminóloga, como estudiosa dessa área, porque nenhum estudo no mundo afirmou isso. Agora, por um outro lado, também não é com a responsabilização unilateral de quem está nas forças policiais. Ou seja, o debate que uma política séria de direitos humanos faz, e é o que a gente busca fazer a partir da Comissão Nacional de Direitos Humanos, capitaneada pelo Dr. Hélio Leitão, é uma discussão que leva em consideração todas as questões que possam nos encaminhar para uma cultura de paz, para uma cultura de preservação dos direitos humanos com todos esses aspectos. E este tema também se estende aos policiais LGBTI+, que sofrem com descaso, preconceito e repressão nas corporações. Isso porque, ainda hoje, há ambientes dentro das instituições homotransfóbicas que promovem violações dos direitos da população LGBTI+. A ideia é essa, né? Que as instituições de segurança pública se pautem nos valores da nossa Constituição, né? Que é uma Constituição republicana, democrática, inclusiva, né? Então, a ideia é que as forças de segurança, até por estarem regidas pela Constituição, elas se pautem nesses valores. Então, nós que compomos a RENOSP, nós não temos o objetivo de enfrentar as instituições, nada disso. O objetivo da RENOSP, ele criar uma cultura nas instituições de segurança pública de inclusão, né, para que todas as pessoas possam estar nas forças de segurança pública e para que essas instituições de segurança pública possam funcionar prestando serviço à sociedade dentro dos valores constitucionais. Então, esse é um dos objetivos da RENOSP, né? Então, por isso que, para além da questão do enfrentamento e prevenção da LGBTfobia, nós nos constituímos, e com muito orgulho, como uma organização também de direitos humanos. Porque a polícia, ela de fato, eu sempre digo que a polícia, ela é a primeira linha de defesa dos direitos humanos, né? Quando uma pessoa procura a polícia, ela sofreu uma violência, então a polícia, ela tem esse papel fundamental no Estado democrático de direito, de estar ao lado da população, de defender os direitos humanos. A polícia não se contrapõe a direitos humanos, ao contrário, ela é uma das principais linhas de defesa desses direitos humanos. E o que se pede é o mínimo, é o direito, que deve ser respeitado. Sim, porque assim, até nós temos, hoje mesmo, nós lançamos um protocolo, nós participamos da formulação de um protocolo que foi estudado e gerido na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, que é um protocolo de atendimento à população LGBTI pelas polícias, tanto polícia civil como militar, enfim, é um protocolo que teve a participação da RENOSP e de outras entidades da sociedade civil. E qual é o objetivo até desse protocolo? É garantir níveis de excelência
na prestação de um serviço público, que é o serviço de segurança pública, né? Então, hoje nós fizemos esse lançamento pela manhã, foi muito bacana, porque os protocolos, eles são parâmetros de atuação das polícias, né? Eles estabelecem como é que a polícia deve agir diante de uma determinada situação. E ele garante, se observado, né, os padrões de excelência na atuação. Este programa especial da OAB fica por aqui. Se quiser conferir tudo que a OAB vem fazendo, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá!